Hoje nós não tivemos a nossa apresentação inicial do eletrocardiograma da semana, porque o Dr. Tiago está com problema na unidade. E hoje é a nossa penúltima sessão do ano. A gente teve um ano de 2016 com bastante atividade, não só das sessões clínicas gerais, mas também das outras sessões que têm acontecido aqui no hospital, quer sejam sessões de serviço, quer sejam sessões de outras com outros objetivos, de outras equipes multiprofissionais. E a gente espera que 2017 também seja um ano assim de bastante atividade aqui no hospital. Provavelmente em janeiro a gente vai fazer uma pequena reforma aqui no auditório, a ideia é trocar algumas coisas que estão precisando ser trocadas. E a gente, para o início de janeiro, como acontece todo ano, a gente não vai ter atividade para aproveitar para poder fazer essas modificações. Então, essa semana a gente está tendo a penúltima e na semana que vem, então, naturalmente, que será a última, com a apresentação do Carlos José, que já é um clássico, fechando as nossas sessões de final de ano, junto com o Roberto Sporcati também, e a gente passa a divulgar isso já, estou só fechando o tema, e a gente já divulga isso no grupo a partir de amanhã ou depois. Queria pedir para quem, porventura, não está na lista de WhatsApp do Procardíaco e tiver interesse, naturalmente, de participar, para me procurar, só para depois eu acrescentar na lista para vocês poderem receber. Bom, em relação à sessão de hoje especificamente, nós vamos ter o prazer de receber o serviço de neurologia do hospital. O serviço de neurologia ele é um serviço bastante atuante no hospital do ponto de vista de atendimento do doente agudo e também do acompanhamento dos pacientes que permanecem internados, que foi criado originalmente com o objetivo de se ter um atendimento do acidente vascular cerebral agudo, dando suporte não só aos pacientes internados, mas também à rede de telemedicina que hoje o Procardíaco atende, quer dizer, a gente tem o Daniel Bezerra, o Aquiles Manfrim e o Valério nessa coordenação dessa sustentação que a gente dá a outros hospitais e centros médicos da rede no atendimento do acidente vascular cerebral agudo, mas isso naturalmente abriu uma porta para que outras situações neurológicas, quer agudas, quer subagudas, quer crônicas, pudessem também começar a aparecer com uma maior frequência na instituição, e a gente tem observado isso ao longo do tempo. Isso, então, com isso, então, a gente vai receber então, o serviço de neurologia, que vai ter como moderação de um caso clínico que está como tema crise convulsiva e radiculopatia, que vai ter como moderador o Dr. Aquiles Manfrim, a quem eu chamo para poder fazer a apresentação dos demais participantes. Obrigado, Aquiles, obrigado ao serviço de neurologia. Então, para fazer a apresentação do caso, eu vou chamar a doutora Paula Cioli, e nós vamos ter como debatedores doutora Juliana Seixas, doutor Daniel Bezerra, doutor Luiz Henrique Fonseca e doutor Valério. Então, doutora Paula, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar agora o caso clínico de uma paciente que a gente atendeu aqui no hospital no dia 13 de outubro. Identificação, DMF, 71 anos, feminino, casada, natural do Rio de Janeiro, promotora de justiça. Queixa principal da paciente era dor nas costas. Ela referia que há um dia ela apresentava uma dor em queimação em região escapular e mamária esquerda, pior com a movimentação, e além disso ela tinha febre de 37,8 aferida no domicílio. Ela relatava também ter feito uso de anti-inflamatórios sem qualquer alívio do quadro álgico. Enquanto ela aguardava a administração de medicação para dor na emergência, ela apresentou um episódio de crise convulsiva tônico-clônico generalizada, com duração de 1 minuto, que foi abortada com 5 mg de diazepam, e os familiares negavam episódios prévios. Foi nesse momento que a neurologia foi acionada. Essa crise, inclusive, foi presenciada por mim, que fiz o primeiro atendimento. Paulinha, o que a gente começa a pensar aqui? Fala, Sabina. Uma senhora de 71 anos e
Abro com dor, febre, uma dor tipo radicular, né? Pelo que eu entendi ali. Um quadro febril e culmina com uma crise convulsiva. Naturalmente, a gente tem que pensar em alguma causa infecciosa, né? Abrindo uma possibilidade pelo processo febril nessa faixa etária. O que a gente tem que lembrar, que essa faixa etária ela estaria descoberta, e não sei o histórico de vacinação dessa paciente, mas a gente pensar em zoster, porque é um paciente que está descoberto por essa faixa etária na maioria da população nacional. Até houve uma campanha há um tempo atrás na tentativa, porque a incidência de zoster aumentou muito. Não tem relatos se essa paciente tinha lesão cutânea, mas a manifestação de ardência seguindo um metâmero é bastante sugestivo, né? Febre não é comum, assim, a gente não vê muito febre nessa fase inicial da manifestação clínica de um zoster, mas não deixa de ser excluído. Ainda dentro de causas prováveis infecciosas, pensar numa discite, com compressão radicular. Então, passaria aí por uma busca de uma causa por métodos de imagem. Não explicaria 100%, exceto se tivesse uma complicação do sistema nervoso central. Uma outra condição que muitas vezes está relacionada com causas infecciosas, virais, que chama pleurodínia, que pode dar uma sintomatologia parecida. Geralmente tem uma história prévia de um processo infeccioso, gripal, associado, antecedendo. Não é o caso dela aí, mas está dentro desse processo. Doenças ortopédicas, né, para a gente pensar, compressão hérnia de disco, compressão assimétrica. Tem uma febre. Mas tem a febre, por isso que assim, a discite entraria dentro do diagnóstico aí que eu consideraria. Então, a princípio, dentro desse cenário inicial, eu começaria a investigação por aí. E de exames iniciais, laboratorial, né, um hemograma, uma bioquímica, um perfil hepático, para a gente ter um cenário mais amplo dessa paciente. Naturalmente, um método de imagem já vai iniciar uma busca nessas possibilidades. Doutor Luiz Antônio. Na realidade, eu não me estenderia mais em tudo que o Sabino muito bem colocou, mas como cardiologista e acompanhando pacientes cada vez mais idosos, porque esta é a nossa dinâmica do dia a dia, eu pensaria em apenas uma coisa para ela. De forma muito audaciosa, e desculpe a pretensão do cardiologista, eu pensaria numa neurite herpética, numa fase inicial do processo de instalação, e como ela efetivamente não tem fenômenos convulsivos prévios, eu acredito que além do envolvimento periférico, radiculoneural, digamos assim, ela possa ter um envolvimento também central, ou seja, uma mesma doença produzindo absolutamente dois marcantes sintomas e sinais clínicos. Esse seria o meu raciocínio clínico nesse momento. Por quê? Porque no consultório, de maneira quanto pacientes apresentam esse tipo de queixa, que evolui, daqui a pouco surgem as lesões cutâneas. É a característica natural de um herpes zoster. Obrigado. Seria a minha consideração. Não sei a intensidade da dor dela ali, mas para tentar linkar, além dos diagnósticos que já foram colocados, uma dor muito forte poderia gerar um baixo débito e uma crise convulsiva, como aconteceu. E o outro já está ali, HPP, não tem história de epilepsia, mas, enfim, isso poderia ser um gatilho de algo já pré-existente, mas não tem, né? Esses pacientes estão mais expostos à possibilidade de zoster. Eu acho que isso é um fato. E eu acho que também é um fato a questão da não vacinação contra a zoster.
E aí eu sei das polêmicas que existem em relação à vacinação contra a zoster, mas só para lembrar que pelo CDC a recomendação de vacinação para a zoster é a partir de 60 anos. A partir de 60 anos você teoricamente teria que vacinar todos os idosos, menos os nossos, considerados nossos idosos, teriam que estar vacinados. Ju, pergunta, é assim, é para vacinar todo mundo? A controvérsia da literatura em relação a isso, como é que é isso? Não, a gente indica, sim, sempre que possível, vacinar. Agora, como é uma vacina cara, às vezes você não pode fazer em quem tem imunodepressão grave, essas coisas, então você tem que tomar alguns cuidados, mas a gente indica de rotina acima de 60 anos, sim. Só para lembrar, porque essa é uma prática muito, muito pouco realizada. Né? Só comentar assim, o benefício da vacina não é só para prevenção do zoster, né? Exatamente. A questão é que quando ocorre o zoster, a probabilidade de neuralgia pós-herpética é muito menor. Na realidade, ela reduz a prevalência da neurite pós-herpética. Exatamente. Ou a intensidade da dor. Reduz tanto a incidência de zoster, como se ele acontece, reduz a probabilidade de ter neurite pós-herpética, porque a recuperação é mais rápida. Então a chance de lesão neuronal contínua é maior. E essa é a população que mais tem neurite pós-herpética. E é uma doença, às vezes, muito ruim. Assim, todos nós neurologistas, porque assim, tudo bem, vocês acaba com dor crônica, volta e meia, a gente fica é horrível. Bom, então, de HPP a paciente só apresentava uma enxaqueca e osteoporose. História farmacológica, ela fazia uso apenas de pantoprazol, carbonato de cálcio e alendronato e simvastatina, uma vez ao dia. História fisiológica e familiar, nada digno de nota. E de social, ela negava tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. No exame físico, encontrei uma paciente sonolenta, mas lembrando que foi num período pós-ictal, que foi quando eu tive a oportunidade de examiná-la. Apesar disso, ela estava cooperativa, orientada no tempo e espaço, corada, hidratada. Ela não tinha nenhuma lesão de pele, que foi até questionado, não tinha nenhuma linfonodomegalia. Sinais vitais estáveis. No momento do exame, ela não tinha febre, mas ela mesma referia ter feito uso de analgésico antes de procurar emergência. Tinha uma HGT de 86, logo depois da crise, né? Então, excluindo hipoglicemia como causa. Uma frequência respiratória de 20, saturava bem também. Aparelho respiratório cardiovascular também sem nenhuma alteração. Abdômen também flácido, peristáltico, timpânico, não tinha dor. Membros inferiores também nada digno de nota. E o exame neurológico é uma paciente que tinha força preservada, reflexos vivos, porém simétricos. Os cutâneos plantares eram em flexão bilateralmente. Motilidade ocular extrínseca preservada, com pupilas isocóricas fotorreagentes, mímica facial simétrica, não tinha alteração de coordenação nem de marcha, não tinha rigidez de nuca e nenhum sinal de irritação meníngea. De sensibilidade, a única alteração que ela tinha era uma hiperestesia em topografia de T4, pior à esquerda, que era compatível com a queixa dolorosa apresentada por ela. Alguma nova ideia depois do exame físico? Acho que a imagem e os exames de laboratório para direcionar o que a gente vai fazer agora. Desde aquelas hipóteses que eu tinha colocado, né, a primeira, compatível com o que o também colocou, pleurodínia exclui com esse exame físico, né, que ela não dá nível radicular. E ela é bem caracterizada por uma alteração da dor, ela intensifica com a inspiração, apesar de o paciente localizar nitidamente muitas vezes. Então, assim, já entra uma exclusão aí só pelo exame físico. Né? Eu só concordando com vocês, quer dizer, o fato de ter tido uma radiculopatia, você vai procurar e se há crise convulsiva, isso é um sinal de localização, tá? Localiza no córtex, né? Então a gente tem que procurar o que localizou no córtex e no radicular. É isso aí. É o próximo. Se as imagens forem normais, aí passar. Só para resumir o caso, então a gente está diante de uma paciente idosa com quadro agudo de febre, crise convulsiva e radiculopatia em topografia de T4. Quais foram as nossas hipóteses diagnósticas principais? Nós pensamos numa meningoencefalite bacteriana diante de um quadro de crise convulsiva febril. Não tem como não pensar nisso e
Só poderia ser excluído com os exames. E pensamos também em quadros de meningoencefalite viral. Zoster foi a nossa principal hipótese, porque ela tinha essa radiculopatia e era o que mais fechava que pudesse levar a uma radiculopatia com uma crise convulsiva associada. Mas dentre as meningoencefalites também sempre lembrar do herpes simples, enterovírus, apesar de que não é um quadro comum você ter radiculopatia junto, mas pode acontecer. Em relação às hipóteses diagnósticas, eu acho que realmente a principal que vai entrar numa doente que chega com 24 horas de febre, tem a dor, mas 24 horas de febre, uma crise convulsiva, né? É o principal diagnóstico, vão ser as meningoencefalites ou bacteriana ou viral, né? Ela tem pouco tempo de evolução, então realmente você tem que pensar nos dois quadros. Eu tenderia a pensar um pouco na viral, exatamente no herpes simples, no herpes zoster, por ela ter essa característica da dor, né? O que eu acho que vale a pena para essas hipóteses diagnósticas é a gente buscar um pouquinho mais na história dela. E aí, história aí tem que ter uma HPP em relação ao que ela fez, contato com quem ela teve, ver se ela tinha história até de uma sinusite, principalmente em idoso, alguma infecção anterior que pudesse predispor algum tipo de meningite bacteriana. Mas a história dela, mais em relação a viagens, essas coisas, vão entrar um pouquinho para a gente ter também, guiar um pouquinho a hipótese diagnóstica dela. Isso também vai ajudar. E, assim, em relação a outra, ela não tem nenhum outro sintoma, né? Para a gente pensar também em algum outro quadro de sepse mais grave. Não tem nada para a gente pensar como uma complicação. Então, assim, eu acho que a primeira hipótese que a gente tem que descartar é a meningoencefalite, até por conta da mortalidade, que a gente tem que iniciar o tratamento o mais precoce possível. Concordo com tudo que foi dito. A nossa maior preocupação foi justamente meningoencefalite. E lembrar que né, sempre, quando isso vier na cabeça, lembrar logo de dar um antibiótico o mais rápido possível, né, principalmente pensando em meningococo. Ela não tinha nenhum rastro cutâneo, né, que poderia ser uma pista para isso também, né, mas se está na dúvida, o ideal é não esperar nem a punção lombar. Assim, se tem um quadro clínico bastante sugestivo, você já pode iniciar logo, que isso faz a diferença no prognóstico do paciente depois no futuro, né. Depois a Paulinha conduziu o caso e fez os outros exames pertinentes, né, mas lembrar que o mais importante nessa suspeita é o antibiótico o mais precocemente possível. Isso vale para o herpes também? No herpes, a nossa maior preocupação é herpes encefalite herpética, né? A meningite por herpes tende a ter um prognóstico um pouco melhor do que a encefalite, mas como ela tinha convulsão, isso falaria a favor, igual o Daniel falou, de um acometimento do parênquima cerebral também, né? E claro, aí nesse caso também a ciclovir tem que ser lembrado também o quanto antes. É um prognóstico muito ruim, uma doença muito destrutiva para o cérebro, né? Bom, então foi exatamente o que a nossa equipe optou por fazer. Iniciamos o tratamento empírico para as meningoencefalites infecciosas, com ceftriaxone, 2 gramas de 12 em 12 horas, e com a ciclovir, 10 miligramas por quilo de 8 em 8 horas. E fizemos também o tratamento para crise convulsiva, com fenitoína, dose de ataque e manutenção, porque a princípio, até que se provasse o contrário, a gente estava considerando que ela tinha uma lesão no parênquima, então, portanto, uma lesão estrutural. E aí, ao mesmo tempo, nós solicitamos vários exames complementares, incluindo líquor, tomografia, exames laboratoriais, eu vou passar para vocês agora. Então, de exames laboratoriais, nada digno de nota, nós solicitamos função renal, função hepática, leucometria, PCR, coagulograma. Ela só tinha um PCR de 2,3, mas não tinha leucocitose, não tinha desvio para a esquerda, função renal normal, não tinha alteração de eletrólito que pudesse justificar a crise convulsiva. Todos os exames normais. A primeira, se o estado geral dela, que a gente sabe que não está comprometido, mas se era uma paciente emagrecida ou, digamos assim, subnutrida. Não é. O que me chamou a atenção é essa albumina de 2,8. Esse é um dado que chama atenção, enfim, que pode estar de permeio a outros exames de normalidade, mas
Ela era magra só, mas assim, não tinha aparência de desnutrição. Então, não sendo uma paciente desnutrida, uma proteína, uma albumina de 2,8 pode sugerir que ela já vem com um estado infeccioso prévio, silente, ou eventualmente alguma outra instância previamente consumptiva, por exemplo, um pano de fundo neoplásico em curso. Eu sempre penso nesse aspecto quando eu vejo uma paciente de bom estado geral, que não está desnutrida e que tem uma albumina de 2,8. Ou tem um quadro infeccioso silente, ou tem uma doença eventualmente consumptiva numa fase inicial, como seria o meu raciocínio clínico. Eu faria uma análise um pouquinho diferente, Luiz, desse perfil. Para um paciente ter uma queda de albumina por uma doença consumptiva, uma anemia deveria estar acompanhando. Então, ela não tem uma anemia expressiva que chamasse atenção. O hemograma, eu não consideraria esse laboratório normal. Ela tem um leucograma, uma discreta leucopenia, que leva a favor de doenças virais agudas. Eu pensaria, eu gostaria de ver um diferencial, mas não tem, tudo bem, mas pensaria por esse lado. A albumina, eu estaria caracterizando ela junto com a PCR alterada com uma proteína de fase aguda. A albumina, ela cai precocemente, agudamente, no momento do processo inflamatório, e a PCR, ela tem um retardo de 24, 48 horas para começar a ter uma ascensão. Eu olharia essa albumina como proteína de fase aguda, não como uma característica de desnutrição crônica aí. Então, um leucograma que fala a favor de processo viral, leucopênica, não tem um diferencial, e essa alteração aí de proteínas de fase aguda. E eu queria perguntar ao doutor Juliano, não é comum incluir nesse estudo viral o citomegalo como uma hipótese que deve ser descartada, quer dizer, um vírus que é frequente no nosso meio, se tem alguma indicação ou se isso realmente é uma então, não é tão comum. O citomegalovírus, o quadro clínico que ele dá mais seria da mononucleose-like, né? Esses quadros de meningite, principalmente idoso, não é um germe comum, não entra na investigação inicial, não. Mas a princípio não é um quadro... Não. Inicial não. Inicial a gente não inclui, não é um quadro típico, não. Principalmente nem em jovem também não. O que a gente vê mais é uma mononucleose-like no quadro de doença pelo citomegalovírus. Não é tão comum esse tipo de meningoencefalite, não. Então, na nossa investigação inicial, não pede, não. Esse é o resultado do LICO. Ela tinha uma pressão inicial de 20, uma pressão final de 13, é considerado normal. O aspecto límpido, incolor, um leucócito de padrão linfocitário, nenhuma hemácia, 40 de proteína com uma glicose de 65, dentro da normalidade de acordo com a glicose sérica. A flora gram-positiva e gram-negativa ausente, assim como o látex bacteriano negativo, BAR negativo, tinta da China e látex para fungos negativos. Foi o resultado inicial que a gente obteve. Nós solicitamos também na análise licórica PCR para herpes, PCR para zoster e sorologia IgM-IgG para zoster também. Só que e também análise de citologia oncótica, mas esses resultados eles demoram mais para sair. Esse que eu estou expondo agora, a gente tem um resultado mais ou menos em 3 horas, 2 horas, dependendo. A paciente realizou também um eco na emergência, que mostrava somente uma alteração de relaxamento do ventrículo esquerdo. Inicialmente ela fez uma angiotomografia de crânio, e nessa anjo a gente só tinha uma doença ateromatose de carótida não obstrutiva, tinha um pequeno aneurisma na bifurcação do segmento da cerebral média direita, mas não tinha lesão parenquimatosa, nada que captasse contraste. Eu até coloquei aqui a imagem. Ela fez um raio-x de tórax, eu não coloquei aqui porque não tinha nenhuma alteração, mas chegou a fazer sim.
E também tinha escuta normal. Sim, ela fez. Não fez imediatamente, no dia 13, na admissão, porque ela tinha fobia e precisou de anestesista para sedar. Ela fez primeiro a tomografia com anjo para a gente excluir alguma lesão expansiva. E aí, logo de manhã cedo, no dia 14, ela fez ressonância com anjo e fez também ressonância do neuroeixo todo, coluna cervical, torácica e lombar. Também sem nenhuma alteração, só com lesões degenerativas. A vingança será maligna. Mais ou menos. Doutor André Volchan. Volta só o anterior ali, por favor. O André, dentro dessa linha de investigação, né, do cenário clínico e da investigação, o ecocardiograma é um exame que encaixaria nessa investigação e com que propósito? Estou pedindo um exame buscando alguma coisa. Então, só vou remeter rapidamente ao raciocínio. Um quadro agudo de febre, dor radicular e crise convulsiva. O que o eco estaria procurando nesse contexto? Nesse momento da investigação, eu não vejo o porquê do ecocardiograma. Eu acho que, talvez lá na frente, já com algum diagnóstico estabelecido, ele pudesse acrescentar alguma coisa do ponto de vista de imagem cardíaca. Mas no momento eu não acho. Da mesma maneira que eu fiz uma pergunta aqui para o Aquiles, que eu não vejo, não vi assim, um objetivo nesse momento de fazer a angio-TC. Eu acho que é do crânio, uma angio-TC, quer dizer, é uma doente que a gente ainda não tem diagnóstico, é idosa, que pode estar com a doença inflamatória em curso, e expô-la a contraste, por menor que seja a quantidade, eu não vi muito motivo para isso. Mas no restante, Sabino, em relação às outras imagens, eu acho que a única coisa é o seguinte: eu sei que talvez você tenha mostrado numa ordem diferente, mas a tomografia certamente veio antes da punção lombar. A tomografia veio. Pois é. Uhum. Não é porque você está mostrando a tomografia depois... É que eu botei os laboratoriais e depois os de imagem. Entendi. Pois é, entendi. Mas assim, é só para a gente... Isso. Quer dizer, a gente fez a tomografia e depois foi a punção ela fez a tomografia, fez o antibiótico e fez a punção lombar. Sabino, eu acho que no contexto da urgência, uma senhora idosa que tem um quadro febril, que fez uma crise convulsiva, que eu estou fazendo um antibiótico, não tem diagnóstico, ter um eco onde eu possa ver função, porque talvez eu tenha que hidratá-la para ver melhor essa comorbidade, vai que ela tem uma disfunção grave, eu sou surpreendido por alguma coisa que vai atrapalhar não o meu diagnóstico, mas a minha terapia. Eu acho que vale fazer, assim que possível, um ecocardiograma assim. Acho que não muda nada no diagnóstico, mas acho que na condução... Para o diagnóstico acho que não muda, mas para a condução ali, acho que faria de urgência sim. Eu queria fazer também um pequeno contraponto, e obviamente que não discordando do André e nem do Sabino, até porque desde a queixa clínica da paciente, a chegada à unidade de emergência, a hipótese principal já foi formulada, mas o que nós conseguimos até agora, em termos de dado de referência, é que ela não tem um quadro meníngeo. Nós afastamos, em princípio, uma meningite. Ela tem um líquor absolutamente normal. Nesse momento, veja, nesse momento do curso evolutivo, em termos de admissão na sala de emergência. Então, o aspecto importante é que a gente não tem como ainda afastar a perspectiva de um evento cerebrovascular nessa paciente, com envolvimento cortical, independente de uma possível encefalite que possa estar no curso. De maneira que, sendo um exame não invasivo, à beira do leito e de fácil, digamos, obtenção, eu não pensaria nessa perspectiva de não abrir mão do ecocardiograma. Mas qual a informação que ele traria, Luiz? Veja, ela poderia ter feito exatamente, quer dizer, um quadro emboligênico ao sistema nervoso central a partir de um evento cardioembólico ou de uma vegetação em plano valvar. Né? Então, eu não descartaria de maneira plena, da mesma forma como a gente espera que um líquor normal, os resultados microbiológicos, virais, enfim, venham ou não se confirmar. Mas, efetivamente, um quadro meníngeo bacteriano,
essa paciente, em princípio, não possui. Bom, eu tenho alguns comentários. O primeiro é o seguinte: o líquor normal, seja meningite bacteriana ou viral, se for muito precoce, ele pode ser normal. Então, não está excluída a possibilidade de meningite. Você comentou que está excluída. Não está excluída. Se nenhuma das pessoas aqui teria tranquilidade de dizer não vou fazer nada e tal, você poderia acompanhar para frente. Viral, até mais provável ser normal, mas bacteriano também é possível. Agora, fazendo o comentário que você falou, André, eu não deixaria de fazer TCM/CT. Qualquer doente com crise convulsiva merece um exame contrastado. Isso é, inclusive, a recomendação de diretriz, porque a sensibilidade diagnóstica do exame aumenta. Porque crise convulsiva precisa uma manifestação cortical, sem alguma lesão no córtex cerebral, que pode não ser vista inicialmente. Quando o doente com febre, a primeira coisa que você é obrigado a fazer e pensar para injetar contraste é abscesso cerebral. Isso só é visto no contraste, além de outras manifestações. E a angiotensina ajudaria não só para manifestações arteriais, mas inclusive uma das causas de crise convulsiva com infecção é a trombose venosa intracraniana, ou tromboflebite, das suas mais variadas etiologias. Então, e a chance de ciência renal por contraste nessa idade, ou mesmo qualquer idade, é ínfima, assim. Eu estou falando em ciência renal com diálise, que aumentar a creatinina, igual a gente já conversou, aumentar a creatinina não é um problema, aumenta a creatinina, cai a creatinina e está bom. Agora, a ciência renal persistente, ela é ridícula a chance, mesmo com angitomografia. Então, assim, mesmo pesando risco-benefício, independentemente da idade, não havia condição nem próxima de fazer anjo RM nela, RM seria até melhor, com certeza, porque ela tem que ser sedada, etc. Eu não abdicaria na emergência de um caso desse fazer angitomografia. Ô Luiz, assim, por que a pergunta do ecocardiograma? Eu acho que é um exame pertinente nesse contexto que o Luiz Henrique comentou, né? Para você ter uma noção cardiovascular de uma paciente idosa. Mas como causa, como método de investigação do evento que essa paciente teve, pensar inicialmente como um cardioembólico ali, uma endocardite, ela não tem clínica para isso. Para fazer uma embolia séptica, essa paciente deveria ter uma história prévia de uma febre intermitente, uma anemia mais pronunciada, né, porque passa a ser uma doença consumptiva dela. Então, essa hipótese eu ficaria mais remota, a partir ainda para esse perfil inicial. Então, assim, não seria um exame que eu iniciaria como parte inicial dessa investigação. Querem que eu mostre a imagem? Tá normal? Tá normal. Eu trouxe só se alguém tivesse dúvida, quisesse ver. Pode passar? Então tá bom. Como eu falei também, ela fez ressonância de crânio e de coluna cervical, mas isso foi no dia seguinte, só lembrando, porque foi com anestesista. Também não tinha nenhuma alteração. O crânio só mostrava aquele pequeno aneurisma, não roto. E a ressonância de coluna cervical dorsal lombar apenas com alterações degenerativas. E aqui o vídeo da ressonância também normal, eu trouxe só se alguém quisesse ver. E aí, falando um pouco da evolução da paciente, nós só retiramos o ceftriaxone após 24 horas, quando a gente teve resultado de gram e culturas que foram negativas no líquor, bacterianas, né? Mantivemos o aciclovir, mesmo com o resultado do líquor inicialmente normal, porque o PCR para herpes e varicela zoster demoram mais ou menos de 3 a 4 dias para a gente ter o resultado. E a paciente, como ela ficou, né? Ela manteve o quadro álgico, apesar do tratamento com analgésicos, e apresentou um pico subfebril no segundo dia de internação, de 37,5. Para isso, ela ficou bem. Continuava do mesmo jeito, bem localizado, em nível de T4, pior à esquerda, do mesmo jeito que ela chegou com a queixa principal na emergência. Oi? Anti-inflamatórios, principalmente, de pirona, isso. Qual foi a imagem que foi feita da coluna? Ela fez coluna cervical. Qual foi a imagem? Ressonância. Neuroeixo todo. Com contraste. Não tinha nenhuma normalidade. Vou fazer uma pergunta aqui que realmente eu desconheço totalmente. Se um dos radiologistas estivesse aí, seria um acréscimo.
pensando dentro da possibilidade de herpes zoster com uma complicação de encefalite, né? Que é o quadro que parece que está se delineando. Na ressonância, não apareceria nenhuma reação inflamatória nesse trajeto neural? Pela ressonância. Poderia aparecer ou não, né? Dependendo do grau de inflamação da bainha do nervo, né? De raiz. Tá normal, não apareceu. Ela não chegou a fazer eletroencefalo. Fez só uma crise, ficou bem e acabou não fazendo. Alguma nova ideia? Só para eu saber, a dor foi controlada só com Novalgina? Não foi. Ela mantinha dor. Novalgina e anti-inflamatório. Mesmo assim, ela continuava com dor. E vocês mantiveram, não mudaram o protocolo? Ela fez dipirona, fez anti-inflamatório, né? Chegou a fazer tetramal, mas mantinha o quadro álgico. Ela não chegou a ficar sem dor, né? A opinião do Dr. Bezerra, porque os casos que eu tenho de zoster, eles respondem muito bem à lírica, né? Quando não respondem, eu tenho tido excelente experiência, não sei vocês, mas quando a dor não é controlada, o tramadol normalmente tem lá seus efeitos colaterais, altera nível de consciência, você fica confuso, e eu só fazer essa observação. Bom, eu não fui eu que havia razão, mas em princípio, se a dor for neuropática, os anticonvulsivantes como pregabalina, que é o lírica, eu acho que ela não usou, não sei dizer, sabe? Pregabalina, não usou não. Pregabalina ou gabapentina, e os inibidores de captação de serotonina e noradrenalina, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina. Ou os tricíclicos, são opções interessantes, num caso. A questão é sempre... Bom, a gente não tem o diagnóstico de zoster ainda, mas em dor radicular, muitas vezes se pensa, mas sempre com... pode ser com hiperestesia, mas sempre com a dúvida de que todas essas medicações podem perturbar a consciência, que acho que é uma dúvida que as pessoas têm. Clinicamente atípica. Uhum. É uma dor radicular. Depois ela vai melhorar da dor, eu vou mostrar aqui. Então, e aí as coisas vão começar a mudar agora. Porque o que acontece, né? Na chegada à emergência, ela estava só com uma filha e um marido, e a gente não tinha a história que eu vou contar agora. Essa história toda foi conseguida no segundo dia de internação da paciente, uma outra filha, na visita, conversou até com o Dr. Valério. E aí, ela perguntando um pouco melhor da história, viagens, esse tipo de coisa, a filha falou que a família possuía algumas fazendas em São Paulo, e aí ela falou que alguns bois estavam doentes em uma fazenda específica, que 2 cachorros tinham morrido recentemente em uma das propriedades que era localizada em Taubaté. E aí a filha se lembrou que a paciente foi mordida por um carrapato. Ju, Valério, poderia ajudar muito se essa história tivesse sido contada pra gente. Mas aqui eu tô contando pra vocês como foi pra gente também. Foi exatamente assim. E aí... Mas vem cá, Luiz, a gente trabalha como? A gente trabalha com informação. A cronologia das informações... A cronologia que foi apresentada no caso foi essa aí. Você vê só. Foi exatamente. O que eu acho que é muito importante nessa história a gente reforçar, porque depois que vem essa história fica tudo muito fácil, né? Então, o que eu acho que é muito importante é aquilo da história, da anamnese nesse caso, e de conversar com o familiar e saber, principalmente num quadro febril, ela viajou, o que ela fez nos últimos dias, tudo, até desde vacinação, desde tudo, ela viajou. Aí a gente, mas foi, porque às vezes, não, viajou, fez o normal, mas para onde, assim, e perguntar, porque até pouco tempo a gente teve casos de malária em Itaipava, né, em região serrana. Então, assim, perguntar, não, viajei, mas viajei aqui por perto, para onde, entendeu? Colocar para onde foi, isso é muito importante, porque
porque ela não tem quadro clínico, depois ela vai falar nem um pouco típico, tá? Nada dela era típico. O que tornou ela como caso provável, o suspeito, foi exatamente a história dela, a anamnese dela, né? Então, eu acho que isso aqui é muito interessante e importante nesse caso. Em relação à doença, ela vai falar depois uma revisão, aí a gente vai falando ao longo da... O que vem da história, né, que é uma meningoencefalite com abertura do líquor normal. Isso levanta as doenças mediadas por carrapato. Febre maculosa é uma delas, mas Ehrlich é outra, e ele comentou uma que muito frequentemente abre com radiculopatia, que é Lyme. Então, o Lyme abre assim, né? Então, aí, se ela soubesse qual era o carrapato... a única coisa do Lyme é que é um pouquinho mais arrastado. Não é tão agudo. A única coisa do Lyme é isso, é que é um pouquinho... Seria a segunda fase, o segundo estágio do Lyme. Mas é uma das... Mas poderia um diagnóstico diferencial. Então... pela história de vários bichos morrendo, essas coisas, fala muito, até pela questão de também ser muito mais prevalente pra gente a riquetes. Eu acho que a riquetes entra como primeiro, mas Lyme entra, e Ehrlich é menos comum ainda de todas, mas também é uma das em relação a carrapato. Então, essa possibilidade surgiu. Lyme até foi pensado, sim, foi feita a sorologia, mas veio negativa. Então foi solicitado um teste de aglutinação direta e após discussão com a CCIH foi iniciado o tratamento empírico, porque a gente não tinha o resultado do exame, demora um pouco para ficar pronto, então foi empírico nesse sentido, iniciado o tratamento com doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas. E aí, após 24 horas da instituição deste tratamento, a paciente não tinha mais nenhuma dor, não teve mais nenhum pico febril ou subfebril que fosse, e não apresentou mais nenhuma crise convulsiva. Só para frisar, em relação a esperar exame, isso é bem claro. Você tem que começar a doxiciclina. Nenhum exame, o exame padrão ouro não é esse, é um outro, tá? Que é imunofluorescência indireta, que é o padrão ouro, mas de qualquer forma também leva 1 a 2 semanas para ficar pronto. Então isso é muito claro. Você pede o exame, tem a dúvida, tem a suspeita, você vai começar a doxiciclina. E o diagnóstico, então, da paciente finalmente foi fechado. PCR no líquor foi negativo para herpes simples e para zoster, e para zoster também GM e GG negativos, e aí sim a gente teve tranquilidade em retirar o aciclovir, e a reação de Will e Félix da aglutinação direta veio positivo. Fechando o diagnóstico, apesar de não ser o exame de escolha, eu vou explicar depois, veio positivo, e aí a gente fechou o diagnóstico dessa forma. Comentários? Sabino, fala. Pode brigar, vai. A história clínica é o ponto assim, que a gente sempre tem que reforçar e revisar. Revisar ao longo da internação. Não está fechando o diagnóstico? Revisa. Tem que se apoderar cada vez mais do conhecimento do paciente. E é exatamente, a história é essa, né? Às vezes alguém que está chegando, que visitou, que teve com ela, traz uma informação contundente a ponto de fazer um... Que nós já tivemos aqui uma sessão clínica e isso também aconteceu. Exatamente. Que foi o caso da... Exatamente. Da carambola. A dona carambola. Então, perguntar e rever a história, e principalmente a história epidemiológica, é ponto crítico nesse contexto. Naturalmente, ela tinha uma clínica muito sugestiva de uma meningoencefalite hepática, um laboratório sugestivo. Aquele leucograma não está fora desse contexto da riqueza, que pode abrir com leucopenia também. Na verdade, é o mais comum, não ter alteração de hemograma na riqueza. Exatamente. Pode abrir com esse perfil. Não, porque ela era no limite, ela era 3 mil e pouco. Mas 3 mil e pouco. 3.760, geralmente não é leucocitose, é um hemograma normal. O que é comum é trombocitopenia. A PCR e a albumina entram também, a resposta é a mesma, é uma resposta inflamatória, então estaria esperado isso mesmo. E fundamental, que a Juliana falou, precocidade do tratamento. Não se espera sorologia, tem que tratar. Por quê? Alta morbidade dessa entidade. Porque eu sempre digo que na sala de emergência, primeiro atendimento é um atendimento sindrômico.
A partir da síndrome, você persegue a etiopatogenia, não somente com exames complementares, laboratoriais ou por imagem ou microbiológicos, mas persegue a etiopatogenia levantando o perfil epidemiológico do paciente. Então, tão logo o primeiro atendimento prestado, as primeiras medidas diagnósticas e terapêuticas lançadas mão, o grupo do hospital persistiu em perseguir o diagnóstico. E o diagnóstico etiopatogênico dessa senhora surgiu numa história clínica reavaliada, reprocessada, como deva ser feito de maneira rotineira. Eu diria que, mesmo antes dos resultados estarem prontos, o tratamento já estava instituído, porque tinha um dado epidemiológico, em princípio, definitivo. Não somente a mordedura ou a picadura do carrapato, mas pelo dado de onde ela estava e o que aquilo aconteceu com animais, digamos assim, de cunho doméstico. De maneira que é um caso extraordinário e que apenas as manchas ditas maculosas não estavam presentes, porque a instalação do processo também era bastante inicial. Concordo com o Luiz Antônio. Eu acho que queria fazer uma perguntinha. Essas febres maculosas, carrapato, piolho, elas têm diferença, por exemplo, febre maculosa brasileira, febre maculosa japonesa, americana, elas têm diferença no quadro clínico? Elas deixam sequelas neurológicas irreversíveis? Qual é a evolução assim, mais frequente desses quadros, dependendo do país ou não? A questão é, às vezes, eles observam algumas pequenas diferenças nos quadros clínicos, sim. Mas, por exemplo, eles colocam, aqui dá muito mais trombocitopenia do que nos Estados Unidos. Os quadros neurológicos eu observei um pouco ser semelhante, assim. O que eles avaliam, que alguns lugares relatam casos oligossintomáticos ou mais brandos, né? E aí eles acreditam que, na verdade, isso não é pela riquétia rickettsii. Seriam outros subtipos, né, que dão quadros mais leves. É isso que eles acreditam. Só que é muito difícil você tipar qual era o tipo de riquétia. Então, eles acreditam isso. Mas na febre maculosa clássica, original, que é a febre das montanhas rochosas, seria pela riquétia. E não é tão comum. Assim, você pode evoluir para o quadro neurológico, mas assim, não é tão... Ela vai falar um pouquinho depois, desculpa. O que eu só queria frisar, assim, que eu acho importante, é que não seria obrigatório ela ter a picada de carrapato, tá? Que isso pode não acontecer na história. Mas piolho também? Não, é carrapato. Piolho não é o vetor, não, é carrapato. Até 20% dos pacientes não vão relatar a picada de carrapato. Então, ela só com aquela história epidemiológica já justificava a gente iniciar. E criança é menor ainda o relato da picada de carrapato. Isso é muito importante. Então, a paciente recebeu alta assintomática com orientação de manter a doxiciclina por mais 7 dias em domicílio. Agora eu vou fazer uma breve revisão sobre a febre maculosa brasileira. E brasileira porque achei mais interessante falar da epidemiologia do nosso país, visto que é onde a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Só falando um pouquinho da história, a doença foi descrita no final do século XIX nos Estados Unidos. Ela inicialmente foi chamada de febre das montanhas rochosas por isso, porque o país é cortado por uma grande parte dele por montanhas rochosas, e por isso o nome da doença. Quem descreveu a doença foi o Howard Taylor Ricketts. Ele fez a descrição do agente etiológico do vetor em 1906 e, infelizmente, fatalmente, em 1910, ele faleceu da doença. E o primeiro caso brasileiro foi descrito em 1929 em São Paulo. O agente etiológico, então, é uma bactéria gram-negativa intracelular obrigatória. A Rickettsii é a mais prevalente e a mais conhecida. Só que, na verdade, existem mais de 13 espécies patogênicas para o humano. Existem mais de 40 espécies de Rickettsii, mas mais ou menos 13 ou mais, talvez, que conseguem infectar o humano. E o quadro clínico, ele
pode variar tanto, porque isso vai depender muito da virulência da bactéria e até do tipo mesmo. Então, por isso que às vezes a gente vê a diferença de um país para outro, de um estado para o outro, até de um paciente para o outro, só por conta disso mesmo. Mas a doença, de uma forma geral, é semelhante. Aqui só para mostrar o seguinte, que no Brasil a gente tem vários tipos de rickettsia. Não é só a rickettsia rickettsii, né, que é aqui representada pela estrelinha. A gente tem vários tipos delas. Então, isso, na verdade, é um dado epidemiológico, porque o tratamento ele vai ser o mesmo. O teste diagnóstico vai ser o mesmo. Então, o que talvez possa variar é a manifestação clínica. Então, a gente tem que ficar atento para isso. E o que vai ajudar muito ao nosso diagnóstico é, de fato, a epidemiologia, né? Como a gente viu, acabou de ver no caso. E os vetores, quem são? Aqui, no Brasil, o carrapato do gênero Amblyomma é o que mais está envolvido, principalmente o subtipo cajanense, que é o tão famoso carrapato estrela ou rodoleiro, e também pode ser conhecido, dependendo da localização do Brasil, como vermelhinhos, que são as ninfas, ou micuins, que são as larvas, né, na população, assim, vamos colocar mais... a linguagem mais popular. Mas os Amblyomas aureolatus e dubitatus também estão envolvidos na transmissão e também no reservatório. Só que é importante a gente saber que qualquer carrapato pode ser um potencial reservatório e transmissor também. Só que o Amblyomma é o mais famoso e o mais comum de fazer isso. Aqui só mostrando uma foto como eles são bonitos, né? Aqui é o macho e a fêmea. E uma curiosidade que eu fiquei um pouco chocada é que eles podem viver até 2 anos sem se alimentar. Eu tinha que falar isso porque eu achei isso assim... Nossa! Sem se alimentar de nada. Impressionante. É a dieta do carrapato, vai ficar famosa. 2 anos sem comer, sem beber, sem nada. Nossa. O modo de transmissão dos humanos, como é que acontece, né? Na verdade, a picada do carrapato infectado com a rickettsia, o carrapato ele tem que picar o humano e ficar aderido por 4 a 6 horas no mínimo. E tem até estudos falando em 10 horas. Mas isso não necessariamente, porque, por exemplo, se você identifica que tem um carrapato te picando, você puxa, esmaga, isso já pode ser o suficiente para transmitir a doença, porque você vai esmagar o estômago e o conteúdo gástrico pode ser inoculado na picada. Então, não necessariamente precisa ter esse tempo. Isso é até importante, porque se você um dia tiver a oportunidade de retirar o carrapato de algum paciente, não pode espremer, de jeito nenhum. E os humanos são hospedeiros acidentais. Na verdade, né? Porque o carrapato ele vai infectar animal silvestre, animal doméstico, não era para ser humano. E qual o grande problema, né, em relação aos carrapatos? É porque uma vez que eles estejam infectados, eles vão estar infectados para o resto das suas vidas. E, pelo visto, eles não morrem, né? Porque a transmissão eles ficam 2 anos sem se alimentar, então é impressionante, assim. A transmissão, ela pode ser vertical, né? Então, a carrapato fêmea, ela está infectada e vai transmitir para sua prole. A transmissão, ela é transestadial, ou seja, se um carrapato se infectou no estágio ninfa, ele vai continuar infectado até o resto da vida. E pode ser por cópula também, então... e aí eles vão, por isso, permanecer... É sexualmente transmissível entre os carrapatos. Então, eles vão permanecer... infectados por toda a sua vida, e a vida de um carrapato dura de 18 a 36 meses, então realmente é muito difícil controlar assim, a doença. E todos os estágios são infectantes. Isso é um problema sério, porque as larvas e as ninfas também são infectantes, e a picada delas praticamente é indolor. Então por isso que muitas vezes o paciente vai jurar por Deus que não foi picado, mas se foi por uma larva ou por uma ninfa, ele pode nem perceber. Então por isso que a gente tem que ficar atento. Falando um pouquinho da epidemiologia em relação ao Brasil, né? Os casos eles se concentram principalmente na região sudeste, alguns casos esparsos na região sul, principalmente em Santa Catarina, e a gente tem visto uma tendência à urbanização da doença, até por
uma ocupação irregular da população, baixa condição de saneamento, animal silvestre vivendo com o ser humano, um pouco complicado. E uma outra coisa importante que eu achei para destacar é que o pico de incidência da doença é em outubro, que é o período que os carrapatos se reproduzem, e foi justamente o mês que o paciente procurou a gente, né? E só lembrar que é uma doença de notificação compulsória, tá? Então, se fez o diagnóstico, tem que, até mesmo na suspeita, tem que notificar. Então, aqui só mostrando, Sudeste, bem cometido. Eu destaquei aqui alguns dados do Ministério da Saúde só entre 2001 e 2008. A tendência é assim, os casos até têm diminuído um pouco, mas entre 2001 e 2008, 601 casos foram identificados, ainda com quase 25% de letalidade. Muito grande. E principalmente letalidade em homens e numa faixa etária muito jovem, entre 11 e 30 anos. Então, até numa faixa economicamente ativa. Só mostrando aqui o que eu já falei, esse aqui foi um artigo que eu achei que trata só da mortalidade em vigilância epidemiológica no Brasil, mostrando justamente isso, que os homens são os mais afetados e principalmente aqui na faixa etária entre 11 e 30 anos. Um outro dado interessante é que a maioria dos casos elas estão dentro do Sudeste, estão restritos em São Paulo. E em São Paulo é onde você tem o maior número de mortalidade. Então é estranho, né? Se o local que você mais faz diagnóstico é o local que você mais tem mortes, deveria ser o contrário, porque depois eu vou falar, mas o fator de melhor prognóstico é o tratamento precoce. Então acho que isso é uma tecla que ainda precisa ser muito insistida no nosso meio. E aqui só um gráfico mostrando que a mortalidade, o pico de mortalidade é em novembro, justamente porque o pico de incidência é em outubro, né? Então, os pacientes se infectam e logo depois morrem, se não tiverem tratamento adequado. E aí eu achei interessante destacar essas reportagens que mostram o seguinte, super recentes, essa aqui do dia 14 de outubro, lembrando que a nossa paciente foi internada no dia 13, falando de 5 casos suspeitos de febre maculosa em Taubaté, que foi o lugar onde a paciente tinha fazenda. Então, depois, só para atualizar, desses 5 casos, 3 foram excluídos, 2 não, 2 eram febre maculosa mesmo. E aqui, ó, em Belo Horizonte, cidade, hein? Não há nada de rural aqui. 2 casos suspeitos de febre maculosa e, inclusive, um menino de 9 anos, 9 ou 11, agora não lembro exatamente, faleceu, que morava em Pampulha, recentemente, ó, setembro de 2016, então acontece bastante, sim. Falando um pouquinho da patogênese, o que acontece, na verdade? Uma vez que a riquétia é inoculada no organismo do humano, ela vai invadir por via linfática e por via sanguínea, e vai causar uma lesão endotelial difusa, ativando cascata de coagulação, e o achado mais comum, que denota gravidade, mas que não necessariamente vai estar presente em todos os pacientes, é a plaquetopenia. A nossa paciente, por exemplo, não tinha. Além disso, você também vai ter um aumento de permeabilidade capilar. Isso pode levar a uma hipovolemia e hipoalbuminemia. Talvez, por isso, a nossa paciente tivesse hipoalbuminemia. Talvez não necessariamente, de repente fosse só pelo processo inflamatório mesmo, visto que ela não apresentava outros sinais de aumento de permeabilidade capilar, a paciente estava estável, então também não dá para dizer que foi por isso. Porque isso aqui isso pode acontecer em diversos graus, né? Vai depender da gravidade com que a doença vai se instalar. E agora, a manifestação clínica é a parte mais controversa. O período de incubação da doença, depois da picada do carrapato, varia entre 2 e 14 dias, com uma média de 7 dias. E os sintomas iniciais, eles são muito inespecíficos. O paciente vai ter só febre alta, cefaleia, mialgia, artralgia. Então, é muito complicado, se você não tiver a história epidemiológica, você pensar nessa doença. E o exantema? Por conta dele, a gente deu o nome à doença. Ele vai surgir mais ou menos entre o 3º e 5º, 2º e 6º dia da doença. É um exantema maculopapular, inicialmente,
que com o tempo vai se transformando em petequial. Em alguns pacientes ele pode, inclusive, formar lesões necróticas e levar mesmo a necrose de extremidade, de dedos, de orelha, ou não. Ele é um exantema que, se presente, vai ajudar muito no diagnóstico, porque ele é até específico. Ele geralmente surge nos punhos e tornozelos e progride para mãos e pés. E depois para o tronco, principalmente em região do tórax. Então, se você identificar isso no doente, ótimo. Qual o problema? 12% dos pacientes não vão apresentar nunca esse exantema. E até 50% dos pacientes, após 72 horas de instalação do quadro clínico, não terão exantema. E tem alguns dados que mostram que, se a doença for muito agressiva, esses pacientes morrem em 48 horas se não tiverem tratamento. Então, talvez você nunca vai ter oportunidade de ver o exantema no paciente. Esse é o problema. E lembrando que mais ou menos 1/3 dos pacientes, só 1/3 deles vão apresentar lesão de inoculação da mordida do carrapato. Seja porque é num local difícil, couro cabeludo, dentro do pavilhão auricular, às vezes o paciente tem uma pele um pouco mais escura, ou seja porque você realmente não conseguiu identificar. Então não é para se prender nisso aqui para fazer o diagnóstico. Só mostrando o raste, né? É feio. Aqui até na mãozinha de uma criança. Então, assim, o que o doente pode ter? Ele vai ter tudo isso? Com certeza não. Nossa paciente não tinha absolutamente nada disso. Mas o doente, ele pode ter hepatosplenomegalia, tem relato até de ruptura de baço por conta de riqueza. O paciente pode ter uma insuficiência renal, que em geral é pré-renal, por azotemia. E se a insuficiência renal estiver presente, denota gravidade. O paciente pode ter manifestação hemorrágica por CIVD, aí ele pode ter sangramento digestivo pulmonar, ou pode ser um sangramento menos grave relacionado à plaquetopenia e ser só um sangramento gengival. Pode ter casos mais graves com acometimento pulmonar, e aí às vezes o paciente faz uma pneumonia intersticial que confunde muito com micoplasma, por isso às vezes entra até como diagnóstico diferencial, pode fazer uma síndrome de angústia respiratória grave e precisar até de intubação orotraqueal por conta disso. Esses pacientes podem fazer edema de membro inferior se tiver uma permeabilidade capilar muito aumentada, e vai depender da situação. E dor abdominal é importante porque é muito presente na criança. Então, às vezes, a criança abre um quadro de febre alta com dor abdominal, a primeira coisa que a gente vai pensar é abdômen agudo, apendicite, alguma coisa assim, e às vezes é riqueza, né? Então, para ver como é difícil. E aí o rash vai surgir só no 3º dia. Então, a história epidemiológica, de fato, é muito importante. E agora falando da nossa parte, né, do comprometimento neurológico, ele está presente em até 40% dos indivíduos. Eu achei até um dado alto, mas também porque eles consideram cefaleia, e cefaleia está muito presente. Mas a riqueza, ela pode causar uma meningite de líquor claro, então você tem um líquor totalmente normal, às vezes com uma pressão de abertura aumentada, porque esses pacientes frequentemente fazem hipertensão intracraniana. Esses pacientes frequentemente fazem também encefalite, com confusão mental e crises convulsivas. Foi o caso da nossa paciente. Eles podem apresentar papiledema com paresia de nervo craniano. E aí a paresia de nervo craniano pode ou não estar associada à hipertensão intracraniana. Pode ser um acometimento direto só de nervo craniano mesmo. E esses pacientes, se não tratados, podem evoluir para rebaixamento de nível de consciência grave, como... Diagnóstico diferencial é uma lista imensa. Eu botei só alguns aqui e vai depender da manifestação que o seu doente apresentar. Se ele tiver o rash, você vai ter que pensar em doenças exantemáticas virais. Um rash desse você pode pensar em zika, por exemplo, você pode pensar em dengue, você pode pensar em rubéola, vai depender. Você pode pensar em leptospirose. Se ele tiver acometimento hepático, você pode pensar em hepatite, você pode pensar, se ele tiver acometimento neurológico com rash, em meningococcemia com meningite, ou se tiver só o rash com febre e meningococcemia. Erliquiose e borreliose também entram, Lyme também entra, como foi bem lembrado. As meningoencefalites virais e bacterianas, se o doente tiver acometimento neurológico. Abdômen agudo, muito em criança, como o exemplo que eu dei. Farmacodermia, com febre, rash, ainda mais se o paciente tiver história recente de introdução de uma medicação nova. Algumas doenças autoimunes, então a lista aqui é gigantesca, eu coloquei só alguns exemplos, aí vai variar muito de qual a apresentação do paciente. E como a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico da nossa paciente foi feito por esse teste aqui, que é de Weil e Felix.
Esse teste, ele vai detectar anticorpo aglutinante do paciente que vai reagir com cepa de proteus. Aí, por que isso, na verdade? É que existe uma semelhança antigênica de lipopolissacarídeos da membrana da Rickettsia com o proteus. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar esses anticorpos. Eles estão presentes mais ou menos 5 a 10 dias após o início dos sintomas. E é considerado um teste de triagem, porque tem testes melhores, que são os testes de padrão ouro, que eu vou falar depois, mas uma coisa boa é que ele é barato, é de fácil execução, e ele é feito muito ainda em países que às vezes não tem os outros testes que são um pouco mais caros. O teste de imunofluorescência indireta, esse sim é o considerado padrão ouro, porque ele tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Ele vai detectar anticorpos IgG e IgM, mais ou menos por volta do 5º dia de doença. Qual é a questão? Nesse teste você sempre tem que procurar pelo IgG, porque se você for se guiar pelo IgM, tem muito falso positivo em relação a várias doenças. E o IgG ele surge mais ou menos entre o 7º e 10º dia de doença. Mas esse é um teste pareado. Então, você suspeitou da doença, você colhe o sangue do paciente e 14 a 21 dias depois você tem que colher novamente. Para você fechar o diagnóstico e você dizer que é um caso confirmado, você tem que ter aumento de 4 vezes na titulação. E, idealmente, o processo tem que ser pareado, ou seja, feito pelo mesmo laboratório, com as mesmas técnicas. Aí uma dúvida, e se eu comecei antibiótico para o doente, vai alterar esse teste aqui? Pode ser que altere um pouco em relação a essa questão da titulação, que você repita depois de 14 a 21 dias e você não tem aumento de 4 vezes na titulação. Mas aí o que a Fiocruz, que é a que faz o teste aqui no Rio de Janeiro, recomenda é que você faça uma terceira vez, para que às vezes você tenha um aumento de anticorpos tardio por conta do início do antibiótico. Mas o início do antibiótico não vai diminuir a produção de anticorpos, então não tem problema. O tratamento tem que ser iniciado sim antes da realização do teste. Você pode também fazer pesquisa direta através de imunohistoquímica, PCR, isolamento, só que aí você vai ter que fazer biópsia de pele ou, se o doente morreu, necrópsia de órgãos, tecidos, só que é um pouco mais difícil de fazer e a sensibilidade e a especificidade vão variar muito de acordo com o local. E como a gente tem um outro teste que é muito mais simples, coletando só o sangue, geralmente ele é indicado. Esses testes aqui, eles são feitos quando o doente faleceu e existe uma suspeita muito grande da doença, ou se por algum motivo o outro teste veio negativo e ainda assim você acha que a doença é essa, ou então nos doentes muito graves. Porque se você fizer biópsia da lesão vasculítica ou o doente tiver racha, a chance de você encontrar na imunohistoquímica ou no PCR é altíssima. O prognóstico, então, vai depender muito do diagnóstico do tratamento precoce, é isso que vai mudar a evolução desses doentes. E tem também, claro, alguns fatores de mau prognóstico intrínsecos, que, como eu já mostrei no outro slide, relação geralmente ao sexo masculino, pacientes negros, pacientes com abuso crônico de álcool e a faixa etária entre 11 e 30 anos. O tratamento é feito com doxiciclina, VO de 12 em 12 horas, é o tratamento de escolha. Para doentes muito graves, você pode abrir mão e usar o cloranfenicol, porque é uma droga que a gente tem venosa, mas sempre, se possível, o doente puder fazer doxiciclina VO. E o tempo de tratamento varia muito, mas em geral se preconiza o uso por 7 dias do antibiótico, ou então você fazer 2 dias até a defervescência do quadro. É isso. Agradecendo à doutora Paula pela brilhante apresentação e pela excelente revisão. Obrigada. Temos 2 minutinhos ainda para comentários e alguma pergunta. Eu tinha uma dúvida. Como é que trata a criança? O que pode usar para criança? Então, essa é a questão. É que a doxiciclina se mostrou superior do que o cloranfenicol no tratamento. Entendeu? O problema é que você não deve usar nem em criança nem em grávida. Então, aí é um risco-benefício. Aí o cloranfenicol entra como opção, mas se o doente estiver muito grave, eu usaria doxiciclina, mas assim, realmente o cloranfenicol entra para isso, para criança e grávida. Algum comentário mais, doutor Sabino?
Só, assim, agora a gente começa a olhar para trás de volta, né? Lá na história do exame físico, tem um momento que vocês descrevem que a dor radicular era bilateral. Tem lá. Era predominantemente isso, à esquerda, predominantemente à esquerda, isso, era em faixa. O Valério falou que se de lombalgia. Então, assim, só lembrando, o Zoster dificilmente ele abre um quadro bilateral, dificilmente, né? Geralmente ele respeita o metâmero bem classicamente, mesmo que não apareça lesão, porque às vezes a lesão pode estar abortada para um início precoce de tratamento. Então, agora nós estamos olhando para trás, fica mais fácil. Mas esse é um dado clínico que às vezes a gente não valoriza, né? Poderia, dentro desse raciocínio mais elaborado, chamar a atenção, ó. Zoster com manifestação bilateral. Não, se fosse dor bilateral radicular, aí você vai pensar no mielite, né? Igual a Roberta falou. Então, não, por isso que eu estou falando assim, dentro daquelas hipóteses. A gente chegou a pensar nisso, mas ela não tinha mais nenhum sinal irregular, nada, absolutamente nada, nível, absolutamente nada. Ela não tinha nível sensitivo, não tinha Nada. alteração não tinha Babinski, tinha reflexo vivo, mas era global. E aí veio a crise convulsiva, quer dizer, tinha córtex e tinha raiz junto, né? O meningo-radiculite. Encefalite. Ou encéfalo-radiculite. Sensacional. Parabéns. Sabendo, não foi pegadinha, tá? Não foi. A gente convidam para debater se já sabendo nada. Petrópolis, Itaipava, recentemente teve um surto, né? E com óbito. Exatamente. Então, assim, não está longe da gente. É em Itaboraí também, Itaboraí. Belo Horizonte, Taubaté. Sabendo, eu acho que aqui ficam duas coisas. A cronologia que foi apresentada foi a cronologia que o quadro teve. E o raciocínio apresentado foi o que foi feito na hora. Tanto que você vê que foi feito antibiótico, foi feito antiviral, antes de chegar ao diagnóstico. E reforçar. E você vê que todos nós tivemos um raciocínio parecido até a hora que E reforçar O raciocínio de vocês foi o nosso também. a importância da história clínica. Chegamos na nossa hora, agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.